Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando os crimes desse animal, dessa gentinha medíocre aqui, vomitando ódio, vomitando bosta, vomitando lixo, baixo nível, crime, podridão, me impedindo aqui de ter uma ajuda jurídica e ao mesmo tempo sabotando aqui a minha vida pessoal, as minhas amizades, os meus contatos pessoais, porque é um lixo desgraçado e eu não consegui nenhuma ajuda jurídica ainda para me livrar do verme que esse acha que esse bosta é, e a gentinha patética dele, a quadrilha de mongoloide dele, uma gentinha medíocre que não aguenta um tapa e estão gastando dinheiro aí para poder vomitar o ódiozinho de bosta que eles têm da vida, estragando a minha aqui, sabotando a minha, atrapalhando a minha vida, porque é o lixo que são, tá? Enquanto isso eu vou tentando aqui me livrar desses animais e ao mesmo tempo fazendo o que eles vão meter a patinha imunda de animaizinhos fedorentos deles para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube. O que eles podem fazer, eles ficam fazendo aqui, que é mandando fakezinho de baixo nível, fakezinho de bosta aqui para vomitar a manutenção da presença patética e asquerosa deles aqui. Agora, os vídeos diretamente eles não podem, o que eles podem fazer na verdade é causar esse estresse aqui e atrasa 1, 2 minutos do vídeo, eu fico perdendo tempo aqui, vomitando o asco que eu tenho de estar aturando o lixo que essa gente é e não consigo seguir a minha vida aqui em paz, que é o que eu sempre fiz antes de me envolver com essa gentinha patética e medíocre, certo? No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar mais uma vez sobre o que está rolando lá no Rio Grande do Sul, né? Essa tragédia lá, e eu tenho feito aqui algumas reflexões, nos últimos 2 vídeos fiz reflexões sobre isso. E hoje vou trazer mais uma reflexão que surgiu aqui a partir de um vídeo que um amigo meu mandou aqui, me mandou até meio que sem perceber ali o que estava mandando, porque o vídeo estava assinado pelo filhote lá do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, né? E aí eu vi o vídeo e tem uma série de questões para refletir ali, tá? Eu vou trazer essas questões do vídeo para vocês, para poder discutir esse tema central aí do vídeo de hoje, que é justamente o do título. A estratégia da direita é clara, despolitizar a tragédia do Rio Grande do Sul. Tá? Vamos refletir um pouco isso aí no vídeo de hoje. E aí depois eu vou trazer alguns exemplos aqui, algumas questões mais amplas aí ligadas a essa tragédia, que demonstram essa tese aí do título do vídeo. Tá? Antes eu deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, que eu não estou conseguindo vender, que também por culpa desse bandido de bosta que segue vomitando o lixo que ele é aqui na minha vida e está me impedindo, inclusive, de ver as pessoas queridas aqui, porque é um animalzinho que não aguenta um tapa e está fazendo aí, está vomitando o bosta que ele é na minha vida aqui, se vingando da vida, se vingando do bosta que ele é, e que ele fica olhando no espelho lá todo dia e tem raiva de ser o que é e está aí vomitando aqui isso na minha vida, certo? Enfim, deixo o zap aí para vocês, quem quiser entrar em contato, tá? A gente conversa aí a respeito, tá? Quem conseguir furar o bloqueio desse merda, né, desse lixo de bosta, a gente de repente consegue conversar. Eu vou até aqui, né, tentar parar de falar desse otário para ver se eu paro de falar palavrão aqui, porque senão vai desmonetizar os vídeos aqui do YouTube, tá? Então, pessoal, antes de começar a reflexão sobre o vídeo, né, lá que o Flávio Bolsonaro fez e tal, e que o meu amigo me mandou aqui, e aliás isso demonstra mais uma vez uma tese que eu tenho ponderado aqui, né? Nem todo bolsonarista ou nem toda pessoa que defende o Bolsonaro é um bandido, é um defensor de ditadura ou coisa do tipo, né? Muitas vezes são pessoas que nem percebem ali o que estão compartilhando, nem olham qual é a filiação do vídeo, quem fez o vídeo, quem mandou, qual é o contexto, e vão acreditando em qualquer coisa, né? Isso aí é um pouco o que a gente está vivendo. E aí, como eu estou falando aqui de um processo de despolitização, né, que é justamente essa tentativa da direita aí, que é o que esses bolsonaristas e o próprio Eduardo Leite, né, enfim, a direita de maneira geral no Brasil tem feito, é tentar o tempo todo despolitizar o debate do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Para quê? Para que não apareçam justamente os culpados e ao mesmo tempo as causas efetivas do que está rolando lá, tá? E aí, como eu estou falando de despolitização, deixo mais uma vez aqui a dica do livro do Jean-Pierre Vernant, que é o Origens do Pensamento Grego, e as origens do pensamento grego são as origens da filosofia, as origens, né, da política, polis, cidade, né, que é tudo isso que essa gentalha está negando aí, está fazendo um esforço gigantesco para colocar embaixo do tapete para que continue valendo o pensamento imediatista, estúpido, medíocre deles para o Brasil, enfim, para a vida dos outros. Tá morrendo gente lá porque eles estão fazendo isso desde sempre. Despolitizam o debate, despolitizam a prática do Estado, despolitizam, enfim, tudo.
né? E aí as pessoas começam, inclusive, a vomitar ódio contra a política, negar a política, que é a única coisa que vai resolver esse tipo de questão aí. O tal do mercado, ou a iniciativa privada, ou os afazeres das pessoas, isso não vai resolver a questão, certo? Quem vai resolver é o Estado. Então eu vou dar exemplos aqui, inclusive, disso aí, tá? E aí, ainda em relação a essa questão da filosofia, eu estou lendo agora, aos pouquinhos aqui, já poderia até ter terminado isso aqui, mas estou lendo muito lentamente por culpa desse bandido, mas estou lendo aqui esse livro, O Espectador Emancipado, do Jacques Rancière, tá? E ele cita, nesse livro aqui, O Espectador Emancipado, ele cita esse outro livro também dele, que se chama O Mestre Ignorante, que é uma reflexão dele sobre o papel do intelectual, a relação entre o mestre e o aprendiz, etc. e tal. E o Mestre Ignorante, essa é a tese dele aí. Ele fala de um sujeito chamado Jacotot, né? Eu acho que é Pierre, alguma coisa Jacotot, com T mudo no final. E aí ele cita essa experiência aí para poder sustentar a tese de que o mestre é aquele que exercita a sua ignorância junto com o aprendiz e etc e tal. Tem mais detalhes aí que eu posso fazer até um vídeo sobre isso aí no futuro, quando eu terminar de ler esse próximo livro dele. Mas isso aqui me chamou a atenção para duas coisas importantes, tá? Eu vou até pegar o outro livro dele aqui. Primeiro, me fez lembrar o que eu fiz um vídeo aqui para falar sobre as tarefas do intelectual contemporâneo, né? E aí, essa palavra intelectual eu usei talvez ali, digamos, na falta de uma palavra melhor, né? Porque o que seria o tal intelectual? Aquela pessoa que vive uma vida de estudos, que tem uma vida acadêmica, faz pesquisa o tempo todo e ao mesmo tempo produz e dá aula, etc e tal, porque essa é um pouco a vida de quem vive em função do estudo, né? Nem todo mundo que estuda é intelectual, tem uns vermes aí que viram fofoqueiros retardados, começam a cometer crime contra os outros, mas são exceções. A maioria das pessoas que estão na universidade está ali estudando e, enfim, com a qualidade ali variada que existe, mas estão ali produzindo, pesquisando, etc e tal, tá? E aí, quer dizer, um dos papéis do intelectual que eu ponderei naquele vídeo lá era o de tentar mostrar para as pessoas que isso que se chama de filosofia, essa é uma tese minha, né? Que isso que se chama de filosofia está na cabeça de todo mundo, só não usa quem não quer, né? Mas isso não é regalia de alguém que está conectado estritamente com a universidade, ou com a produção de livros, ou com a sala de aula, no papel lá do professor. A filosofia está na cabeça de todo mundo. Não usa quem não quer. Quem não quer usar, quem quer, quem gosta quem gosta de manter uma posição ingênua, sem pesquisar aquilo que está recebendo, sem pesquisar as fontes, etc. e tal. Ou então aqueles que são canalhas, pilantras, né, e gentinha medíocre, criminosa, que aí na verdade está usando, outras estratégias ali para poder sustentar as suas farsas públicas, como é o caso do bolsonarismo, da direita brasileira e desse verme fedorento que está aqui vomitando ódio, cometendo crime contra a minha vida já tem 10 anos, tá? Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. O papel do intelectual é chamar a atenção para o fato de que a filosofia está na cabeça de todo mundo, a crítica, o pensamento crítico, a reflexão. Você só não usa se você não quiser, por um motivo ou por outro, né? Ou por preguiça, ou por ingenuidade, ou por canalice, certo? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que essa tese do Rancière, do mestre ignorante, ela é ambivalente, tanto porque por que ela é ambivalente? Primeiro, porque ela, de forma sutil, essa tese dele apresenta essa mesma versão que eu estou ponderando aqui. Quer dizer, né, o mestre é ignorante e o ignorante é mestre, por quê? Porque a filosofia está na cabeça de todo mundo, só não usa quem não quer. O problema é que isso que ele está sugerindo aqui acaba gerando uma certa homologia ou uma lógica ali meio que acaba... a gente acaba ficando sem distinção. Isso é uma tendência dos pensamentos pós-modernos, das teses pós-modernas. Em alguma medida, isso tem uma certa ingenuidade, que é uma ingenuidade de boas intenções, né? Que é chamar a atenção para isso, né? A filosofia está na cabeça de todo mundo. Agora, se você fica só nisso, você começa a ignorar que existem posições diferentes. Existe o pilantra que vai lá para o Estado e não investe nenhum real na contenção de desastres e tudo mais. E tem aquele que vai para lá e faz o trabalho que tem que ser feito, né? Então existem diferenças, e aí
esse resultante homológico aqui dessa reflexão é um problema que tem que ser deslocado para a gente poder pensar bem essas questões aí, tá? Dito isso, pessoal, vamos então ao vídeo aqui. Se não der tempo, eu também faço mais vídeos aqui, porque não tem problema, né? Isso aqui a gente pode fazer o vídeo aqui, de repente 2 vídeos por dia, ou enfim, 1 vídeo por dia aqui sobre isso, tá? E esse assunto é importante porque está aí na pauta do Brasil, né? Então, assim, vamos lá. O vídeo lá tem 4 minutos, certo? É um videozinho. E aí tem uma musiquinha lânguida, né? Aquela musiquinha sentimental. E o vídeo começa a mostrar uma série de atos de benfeitoria, né? Um monte de gente fazendo bem ali, salvando pessoas. E tudo isso é ótimo, certo? Essa reflexão aqui não é para negar nenhuma dessas ações ali específicas, mas sim para negar a edição do vídeo e a mensagem escrita. E também a assinatura do filhotezinho do Bolsonaro lá, tá? E aí, quer dizer, tem 4 minutos, tem uma musiquinha lânguida e aí vocês vão ver também que esse vídeo é um exemplo clássico de uma espécie de assassinato de Roger Ackroyd, que é o romance escrito pelo criminoso, certo? Ou seja, os direitistas, os mesmos direitistas que defendem Estado mínimo, neoliberalismo, o mercado resolve tudo, né? As pessoas ficam dependentes do Estado e aí chegam lá, não fazem porcaria nenhuma para resolver nenhum problema, são aqueles que depois vão fazer videozinhos com musiquinha lânguida, motivacionais, para dizer que os heróis mesmo são as pessoas e não o governo, certo? Que o Estado tem que sair de cena, etc e tal. Então, é uma espécie de assassinato de Roger Ackroyd, né? Para quem não sabe, esse livro aqui, esse romance da Agatha Christie, é um romance que ela escreveu e quem conta a história, a narrativa da história é contada pelo criminoso, certo? Então é um pouco isso que está acontecendo aí nesse vídeo e de certa forma em todas as versões da direita para esses acidentes lá, para esse caos, para essa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mais de 100 mortes, o estado quase inteiro embaixo d'água, tá? E nós vamos ver isso aqui agora, certo? Então vamos lá. O vídeo começa, né? Então ele vai mostrando aqui uma série de coisas, eu vou falar aqui dar alguns detalhezinhos aqui do vídeo. Primeiro aparece uma mensagem: heróis sem capa. E aí um cara num telhado salvando um cachorro que está preso embaixo das telhas. Depois um círculo de jet skis e os caras de mão dada rezando, né? Um cara salvando um cachorro com a água na altura do peito, né? O cara tá com a água na altura do peito e levando o cachorro assim e tal. E tudo isso a musiquinha lânguida ali no fundo, né? E o textinho passando, tá? E aí o cara, pessoas sendo salvas em canoas, botes, pessoas sendo arrastadas pela correnteza e aí chega o jet ski para salvar. O que mais, né? Cães sendo salvos em caixa d'água, pessoas recebendo caixa de alimentos doados dentro de um galpão, e aí a frase embaixo: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Quem está assinando é o filhote do Bozo. Então que façanha é essa? Que eles não investiram quase nada em prevenção de meio ambiente, de catástrofe, pelo contrário, eles destruíram a Amazônia, mataram indígenas. O prefeito de Porto Alegre investiu 0 lá em prevenção de acidente, em solução de problemas ali para poder minimizar essas enchentes. O governo Bolsonaro foi o que menos investiu nisso. Então que façanha que esse imbecil está falando? Que façanha, né? Enfim, ele está na verdade fazendo isso aí, ele está se exercitando, ele está despolitizando o debate para dizer: olha só, nós estamos aqui elogiando os heróis sem capa que salvam pessoas de quê? Das cagadas da direita quando governa o Brasil, quando governa o Estado, o município, etc e tal, tá? Carros tentando ultrapassar áreas alagadas para chegar em áreas isoladas, etc e tal, crianças dormindo com a chupeta no colo dos socorristas num barco, né? É muito bonito, é muito bacana. Agora o problema é quem está assinando o vídeo, é quem está fazendo o vídeo, é a musiquinha, é o texto e a despolitização completa da mensagem ali, tá? Imagens de carros ultrapassando lamaçais, levando donativos para pessoas idosas, e os caras derrubando um portão e salvando uma senhora, né, na corcunda, assim, no meio de um rio de lama, tá? Salvando uma outra velhinha com uma água, né, quase no teto ali da casa, passando por baixo e tal. Um barco à noite procurando pessoas, levando comida para casas isoladas. E no final, uma manchete de uma reportagem dizendo: o gaúcho de 59 anos que resgatou 300 pessoas de caiaque sem saber nadar.
Não, aí ele diz, né, não posso me deprimir diante da tragédia. E aí no final diz, parabéns a todos os heróis, Flávio Bolsonaro. Os heróis que ele está citando, nenhum está no governo, está no Estado, não tem nada ali citado. E aí vamos ao texto, que é o texto é o mais importante para entender essa estratégia de despolitizar o debate da tragédia lá. Tá? O texto é o seguinte, diz aqui, ó. A mensagem hoje é para aqueles que foram afetados com essa situação no Rio Grande do Sul. E mesmo que você não tenha sido, pode ser que ela faça sentido para você também. Ou talvez você consiga me ajudar a fazer essa mensagem chegar lá. E o que eu queria dizer é que eu não conheço a sua dor, mas eu conheço a sua força, porque a fonte dela é uma só. E aí aparece uma mensagenzinha religiosa embaixo, que é isso também, né? Ficar meio que conectando religião, e isso também acaba despolitizando o debate, porque, quem vai salvar é Deus, amém, enfim, a religião, Jesus, o Estado tem que ser mínimo, tá? Quem vai salvar são as pessoas, cada um se vira como pode, quando se der cagada, né, os heróis sem capa salvam, e a igreja, Deus, chega para salvar. Deus jogou um monte, né, Deus, né, jogou, né, enfim, toneladas de água, ela matou um monte de gente, depois ele vem salvar. Oh, que legal, né, que fantástico, né? E a gente continua aturando essa estupidez que faz o país continuar nessa bosta que tá, né? E aí, enfim, ele finaliza dizendo, eu não faço ideia do que sobrou das suas coisas, mas se te sobrou vida, ainda existe esperança. Oh, que legal, né? Que bacana, que mensagem linda, né? E aí, cerca de 1 minuto do vídeo, o vídeo tem 4 minutos, tem a frase mais importante para entender assim, a farsa patética do vídeo ou a estupidez do vídeo, porque em alguma medida, não sei nem se foi exatamente o filho do Bozo que fez, ou se foi alguém lá que é da curriola dele, enfim, que está ali, que é algum empregadinho dele lá que vai e faz para ele. Agora, o dado concreto é o seguinte, a mensagem é essa aqui, ó, e no final é o povo pelo povo. Isso é chave para entender a farsa dessa gente, para entender a estratégia desses retardados, dessa gente medíocre, pequena, de ficar o quê? Retirando a discussão toda da política. Né? Mas por que eles fazem isso? Porque quando a discussão vai para a política, aparecem todas as farsas deles, toda a incompetência deles, toda a forma patética que eles, com a qual eles enfim, utilizam o dinheiro público e etc e tal, e vamos ver isso aqui no decorrer da reflexão, tá? Então é o seguinte, né, a estratégia é essa, despolitizar a tragédia e centrar o debate nos feitos individuais, que é uma espécie de ode ao improviso e ao mesmo tempo ode também à iniciativa privada, né? E aí isso acaba, repito, né, isso aqui não apaga todos esses atos ali de heroísmo, pessoas que foram salvas, pessoas que estão ajudando, enfim, né? Certamente se eu estivesse lá, e se eu não estivesse aturando esses bandidos aqui, eu estaria também ajudando as pessoas lá. Agora, foi o que eu falei aqui em outro vídeo, quem não está lá, no olho do furacão, tem que começar a refletir quais são as causas disso aí, inclusive para não acontecer por aqui também, né? Porque a gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, também é governado por uma direita patética, criminosa, né? Que continua aqui, ó, sabotando o Estado desde sempre, né? Enfim, e aí ao mesmo tempo também ele fala de povo e tudo mais, também tem que relativizar isso, né? Porque dentro desse povo aí tem as pessoas bacanas que ajudam e tem os que estão lá roubando, tem os que estão lá agredindo pessoas, também tem isso aí, né? Isso aqui generaliza muito a história, tá? Enfim, pessoal, então, deixa eu ver aqui, ao mesmo tempo tem um vídeo do governo que está lá, que foi divulgado pela Gleisi Hoffmann na página dela, que afirma justamente o contrário desse videozinho aí tosco do filhote do Bozo, tá? Diz o seguinte aqui o vídeo, isso é o vídeo de ontem, tá? Está chegando nesse momento ao Rio Grande o maior navio de guerra da América Latina, e tem imagens lá do navio chegando e tudo mais, em verdadeira operação de guerra. O navio vem trazendo, somado à fragata Defensora, 1.350 militares. Parece que tem mais de 20 mil lá ajudando também, pessoal do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e ao mesmo tempo também uma grana do governo federal, 50 bilhões de dólares, sem teto de gastos envolvidos para poder resolver essa questão, fora as doações privadas, as doações, né, Felipe Neto e o pessoal do MST também, muita gente ajudando, fora os civis, né, as pessoas que vão, enfim, contribuindo e tudo mais.
para poder, na verdade, resolver os probleminhas que quem tinha que ter resolvido era o Eduardo Leite, era o prefeito, cada prefeito das cidades ali, e também o governo federal, especialmente nos últimos anos aí, quando a direita governou, tá? Porque o fato concreto é que o gasto do governo federal com esse tipo de questão ali diminuiu radicalmente de 6 bilhões e meio para 1 bilhão e meio, mais ou menos, são esses números que tem aí divulgados, tá? Continuando, né, o texto lá, o vídeo da Gleisi Hoffmann diz: vem também a bordo, né, dessas embarcações 154 toneladas de donativos, 38 viaturas do grupamento de fuzileiros navais em apoio à defesa civil e também 3 helicópteros, além de 2 estações móveis de tratamento de água, a ajuda fundamental ao povo gaúcho que foi atingido pelas enchentes, tá? Então, quer dizer, tudo isso aí está sendo utilizado, né? Está sendo aqui e está sendo trazido pelo governo federal, pelo Estado, né? Agora, isso aí, na verdade, é um remendo, né? Isso está sendo feito para poder resolver uma questão que já aconteceu, uma tragédia. Agora, como é que a gente faz para resolver isso na ponta inicial, ou seja, na causa? Para que isso não continue acontecendo e para não precisar de herói, para não precisar de videozinho motivacional e dessa bosta patética que não ajuda o país a caminhar. Como é que a gente resolve isso? Com o Estado. Vamos lá então. Ó, agora vamos lá algumas publicaçõezinhas aqui, algumas repercussões, tá? O meu xará lá, o Marcelo Adnet, publicou aqui um Twitter dizendo, né? Galera do Estado mínimo cobrando o Estado máximo. Esse é o resumo perfeito dessa história aí. É a galerinha que está aí ó, há décadas defendendo o Estado mínimo no Brasil, agora querem a ajuda do Estado. Como aquele prefeitinho de bosta lá de Farroupilha, que é um imbecil baixo nível que pegou o telefone para poder maltratar o ministro lá, que liga para ele no maior respeito ali, dizendo, ó, pô, tá precisando de alguma coisa aí, o cara, tu ligou para não sei o que, e gravando isso para poder depois botar nesses grupelhos de WhatsApp de bolsomínio e ficar ali vomitando que o governo não faz nada e contando com a preguiça das pessoas de pesquisar para sustentar essa farsa, certo? Então essa gentalha que defende Estado mínimo agora quer, e no final ele ainda diz, né, 300 mil, eu quero 10 milhões. Por que ele quer 10 milhões? Por quê? Porque ele não resolveu nenhum problema que ele tinha que resolver ali, nem ele, nem os amiguinhos dele da direita ali do Sul, que é quase que, né, a maioria esmagadora do Sul é governado pela direita. Então, quer dizer, agora ele quer o Estado, né? Na hora da campanha eles dizem, ó, Estado mínimo, o Estado tem que sair de cena, o Estado não pode participar de nada, que ele tem que... Tudo o mercado resolve, a mão invisível do mercado resolve tudo. Aí quando dá a cagada, que sempre dá, eles vão correndo atrás de quem? Da esquerda que está no Estado para poder ir de maneira violenta, mal educada, patética, medíocre, estúpida, que é isso que essa gentalha é, certo? Então vamos lá, André Augusto aqui também, Twitter, tá? Todos elogiando a utilidade do purificador portátil de água usado no Rio Grande do Sul. Sabem de quem é a tecnologia? Da USP e da UFSCar, né? Que eu não sei o que é, mas deve ser aí, de repente, Universidade Federal de Santa Catarina, talvez, né? Da Universidade Pública Brasileira, porque a maioria esmagadora da pesquisa é feita pela Universidade Pública. E a gente vai ver também aqui ao longo do vídeo, provavelmente vou ter que fazer mais um vídeo aqui, tá? Para finalizar essa reflexão, mas vocês vão ver que a maioria esmagadora das saídas que são produzidas para esse tipo de problema são produzidas pelas universidades públicas e pelo Estado, e não pelo tal mercado, certo? Porque a maioria dessas saídas, elas não geram lucro para ninguém, elas geram simplesmente ali melhoria de vida para as pessoas. E o mercado está cagando para isso, eles querem dinheiro a médio ou curtíssimo prazo, né? Então vamos lá, né? Bolsonaro, gasto, matéria do Estadão aqui, manchete, gasto com prevenção de desastre caiu 78% em uma década, maior redução foi no governo Bolsonaro. O último ano lá em 2013 foram gastos 6 bilhões e 800 milhões de reais, esse valor caiu para 2 bilhões e 900 em 2015, mas aí já havia uma crise ali também no Brasil, né? E foi caindo, chegou a 1 bilhão e 300 no último ano do Bolsonaro, agora aumentou um pouquinho ali, né? Aumentou 100 milhões, mas enfim, tem que aumentar muito mais, né? Porque o Brasil está aí, a crise ambiental também está aí, certo? E não vai ser o mercado que vai resolver isso, tá? Mais uma, essa é a última aqui de hoje, tá, pessoal? E aí eu continuo no vídeo que vem, tá? Porque tem mais coisas para falar aqui, certo? Deixa eu passar aqui, porque tem uma que é até um pouco mais extensa. Eu vou passar aqui para poder finalizar,
e a gente continuar no vídeo que vem, tá? Mais uma manchete aqui do UOL, tá? Porto Alegre não investiu 1 centavo em prevenção contra enchentes em 2023. O prefeito bolsonarista tem culpa, né? O nome do cara, deixa eu ver aqui, né? Acho que nem tem aqui, mas eu acho que eu esqueci o nome dele aqui, mas depois é o prefeito de Porto Alegre, né? Então tá aqui. A prefeitura de Porto Alegre não investiu R$1 em prevenção a enchente em 2023. A situação ocorre mesmo com o departamento que cuida da área, tendo 428,9 milhões de reais em caixa. Não investiu nem um centavo, né? Os dados foram retirados do portal da Transparência de Porto Alegre. Até chegar a zero, o investimento para a prevenção a enchentes caiu 2 anos seguidos em Porto Alegre. O orçamento tem um item chamado Melhoria no Sistema Contra Cheias, que não recebeu nenhum recurso no ano passado. Então era de R$1.700.000 em 2021, caiu para R$141 mil em 2022, em 2023, zero. E tá aí, ó, o resultado é esse aí, certo? E aí o bosta do Bolsonaro veio, né, tá lá se tratando de alguma, né, não é, infelizmente ele não tá colocando um cérebro novo, então a gente não dá para ter nenhum tipo de esperança que isso aqui vai mudar. Mas o fato é que ele tá lá se tratando de alguma coisa lá e aí deu uma entrevista dizendo, né, a problematização climática é desinformação, tá? E aí isso aqui é matéria da revista Fórum que diz aqui, né? Bolsonaro debocha de gaúchos e diz que problematização climática é desinformação. O ex-presidente, que está internado, usou as redes para afirmar que a questão do clima é usada por governos para tornar as pessoas dependentes do Estado. Certo? Vamos ver, eu vou dar exemplos no próximo vídeo de que isso aqui é mais uma mentira desse imbecil, né, dessa gente baixo nível aqui que contribui para a morte dos outros, para a destruição de cidade e depois ficam pagando de motivacionais com um videozinho patético enquanto a situação não se resolve, certo? E aí, para finalizar, o Felipe Neto fez um Twitter também dizendo o seguinte aqui, ó. Bolsonaristas agora inventaram que os purificadores, porque ele contribuiu lá, né, ele conseguiu arrecadar R$1 milhão, comprou parece que uns 200 purificadores de ar, para poder de água, aliás, né, para poder mandar lá para o Rio Grande do Sul, para transformar a água podre, né, aquela água ali da lama, em água potável para as pessoas. E aí diz o seguinte aqui, bolsonaristas agora inventaram que os purificadores foram alugados e não comprados, distorcendo uma fala do ministro Paulo Pimenta. Os caras são fábricas de mentira e ódio, um esgoto humano a céu aberto, e não param de mentir nunca. O bom é que temos a justiça e nós venceremos sempre. Essa é a questão, foi exatamente isso que eu estava tentando mostrar aqui, quando eu fiz aquele vídeo aqui falando justamente sobre comentando uma fala do Felipe Neto, quando ele estava reclamando, de maneira ali justa, né, da falta de comunicação do PT. A questão é que existe uma estupidez endêmica na cabeça da direita brasileira, que não adianta você fazer uma doação de R$1 milhão, comprar purificador de água, fazer o bem ali, tentar ajudar as pessoas e também usar o dinheiro do Estado para poder fazer o Estado funcionar, porque essa gente tem como projeto destruir o país, sabotar o país, porque o único interesse que essa gente tem de fato nas coisas é o interesse pessoal, é o interesse privado. E para além disso existe essa história toda aí que eu já tenho refletido aqui e que eu quero um dia, se eu conseguir me livrar desses bandidos aqui, transformar em livro, que é justamente esse neomazombismo, complexo de Poodle, esse comportamento antinacional que hoje vem disfarçado de patriotismo, porque é parte da cabecinha nojenta dessa gente, que é ficar, enfim, fazendo cagada o tempo todo, se disfarçando de patriota, né? Então, assim, não adianta, não tem comunicação que chegue na cabeça desse tipo de lixo, que é alguém que está ali sabotando uma ajuda para salvar a gente lá, né? Então, enfim, e aí, último comentário aqui do vídeo de hoje, eu continuo no vídeo de amanhã. Parte dessa nojeira é justamente maquiar a sua contribuição ali com uma musiquinha bonitinha, pessoas salvando outras pessoas, uma coisa totalmente ali lírica, né? E ao mesmo tempo falsa, porque na verdade está despolitizando o debate para que a gente não chegue não só nos culpados individuais, que é o caso do Eduardo Leite, o caso do Bolsonaro, Temer, etc. e tal, mas também na culpa de projeto que isso envolve. Porque essa é a reflexão que a gente tem que fazer para dar os nossos próximos passos civilizatórios aí, e de repente que essa bosta que está acontecendo lá não aconteça mais, tá?
Então é isso, pessoal, a gente se fala no próximo vídeo aí, que eu continuo essa reflexão do vídeo de hoje. Tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.